Eu aposto que dentro do seu trabalho, toda hora você recebe e-mails com documentos e toda hora você precisa baixar um por um para salvar em uma pastinha e compartilhar essa pastinha com alguém. Me fala se eu tô errado. Se eu tiver errado, pode pular esse vídeo agora. Se você quiser automatizar esse processo, ao momento que você receber esse e-mail com esse arquivo, salvar automaticamente numa pasta na nuvem dentro do SharePoint, onde você não vai precisar fazer mais nada, esse vídeo é para você. Fala, Executivo, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou especialista Microsoft e hoje eu vou ser o seu instrutor de Power Automate. Se você está querendo automatizar o seu processo, quer revolucionar a sua área, recomendo você, primeiramente, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você já acha que vai ser bom, se você já assistiu o outro, tenho certeza que você vai curtir, e fica até o final do vídeo, porque quem ficar até o final vai receber um bônus exclusivo desse fluxo aqui que a gente vai montar. Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder construir esse fluxo é entender qual que é o gatilho, o que começa ele. Se você ainda não entende muito bem o que é gatilho, a gente tem outros vídeos aqui no canal explicando exatamente alguns cenários possíveis que você pode usar gatilhos diferentes, mas para esse fluxo aqui, basicamente, o gatilho ele vai ser o início do nosso processo, o que vai ocasionar o início do nosso fluxo. Então nós sabemos que quando o e-mail for recebido numa caixa de entrada, um correio eletrônico dentro da sua caixa de entrada, esse processo vai ser iniciado, então o Power Automate vai pegar esse seu e-mail, vai pegar os anexos e vai armazenar esses arquivos ali dentro do SharePoint. No final, igual eu falei, a gente vai ter um bônus se você ficar, então tem um plus que a gente vai colocar. Então beleza, vamos começar aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui? Então a gente vai acessar o nosso Power Automate, a gente vai aqui em criação e a gente vai selecionar fluxo da nuvem automatizado, essa opção aqui. Vamos lá. Então esse fluxo, basicamente, a gente vai colocar o nome, nesse caso vai ser fluxo de e-mail anexo SharePoint, esse é o nome que eu coloquei, fluxo de e-mail anexo SharePoint, e aqui em gatilho, o que vai iniciar o nosso fluxo? Basicamente vai ser o Outlook, ou seja, quando um novo e-mail for recebido numa caixa de entrada, no caso, a nossa. Então, a gente vai selecionar essa opçãozinha aqui, ó, quando um novo e-mail é recebido V3, você pode colocar o seu mouse em cima, se você quiser confirmar que ele aparece ali em pretinho. Beleza? Então vamos selecionar esse carinha aqui e a gente vai criar o nosso fluxo. Esse é o primeiro passo para a gente começar a nossa automação. Bom, depois do seu fluxo criado, nós vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona esse nosso trigger, esse nosso gatilho, e o que a gente vai ter que fazer para garantir que esse nosso fluxo funcione. Então, primeira coisa que você tem que entender, de novo, o gatilho é o que inicia o fluxo. Ou seja, quando você vai iniciar um fluxo, você pode criar parâmetros para definir de fato quando esse gatilho vai ser acionado. Por exemplo, quando a gente seleciona essa caixinha aqui, você vai ver que na esquerdinha, se ele não estiver aparecendo, ele vai estar oculto assim, você tem que clicar mostrar tudo. Quando você clica aqui, ele tem vários filtros pelos quais você pode definir antes desse fluxo rodar. Ou seja, você vai criar a regra, ou seja, um filtro, ao qual você vai definir o momento certo que esse fluxo vai rodar. Por exemplo, vamos supor que eu quero que esse fluxo rode somente quando eu enviar o e-mail para alguma pessoa específica. Ou seja, quando eu receber o e-mail que foi enviado para alguém específico, por exemplo, para mim mesmo. Então aqui você poderia definir quando eu receber o e-mail que foi enviado para X pessoa. Poderia ser de outra forma, talvez quando eu estou em cópia. Então você consegue fazer essa diferenciação aqui nessa opçãozinha de to. Tá? Você também tem a opçãozinha de quem está em cópia, se foi enviado para alguém ou está em cópia, se ele veio de alguém. Então esse fluxo a gente vai usar muitas das vezes o from, porque o from é basicamente você define se esse e-mail específico ele veio de alguém específico. Então você consegue criar esse parâmetro, muitas das vezes você vai usar. Outra opção que a gente tem aqui também é essa opção de attachments. Ela é meio parecida com esse aqui, mas aqui a que a gente mais vai usar vai ser essa Only with Attachments. Então, nesse caso do fluxo que a gente vai fazer hoje, ele vai ser um fluxo que ele só vai rodar quando esse e-mail tiver anexos. Então a gente vai definir essa regrinha como true, mas já a gente vê o que é ele em específico. A gente tem a opção de filtrar pelo título, a gente tem a opçãozinha também de filtrar pela importância e também essa que eu comentei agora, que é somente com anexos ou não. Se esse fluxo tiver anexos, ele vai rodar. Se ele não tiver, ele nem começa. Então é isso que a gente vai tentar trazer nesse fluxo aqui. Bom, nesse caso desse fluxo que a gente vai usar agora, basicamente a gente vai clicar então nessa opçãozinha aqui, somente com anexos. Então a gente vai clicar sim. Outra coisa que você também pode definir é se a pasta que esse anexo caiu, ela
foi definida aqui previamente. Então a gente pode escolher o local onde esse arquivo foi enviado, né? Então toda vez que eu receber um arquivo numa pasta específica, eu posso, esse fluxo no caso vai rodar. Claro que ele tem que atingir os outros critérios, como por exemplo, somente com anexos. Então eu posso clicar aqui em abrir pasta, nesse cantinho aqui, e procurar de fato qual que é a pasta do meu Outlook que eu quero. Então, por exemplo, eu quero nesse de processos Automate, beleza? Somente com anexos. Então esse foi o primeiro passo que a gente fez. Agora a gente vai passar para o segundo. O próximo passo para a gente poder continuar o nosso fluxo, então a próxima ação que a gente vai ter que colocar aqui é basicamente uma opção onde você vai conectar o seu SharePoint aqui dentro para poder salvar esse arquivo. Então vou clicar aqui no maisinho, vou escrever aqui em cima SharePoint, tá bom? Vou clicar aqui em ver mais e você tem que encontrar a opção que é criar arquivo, essa opçãozinha aqui que você tem que achar, beleza? Depois, o que você tem que passar e como é que ela funciona? O criar arquivo, ele é muito simples. Basicamente, ele vai esperar um local onde você quer criar esse arquivo através da automação. Você vai passar um nome desse arquivo aqui para essa opçãozinha e qual que é o conteúdo do arquivo. Essa parte do conteúdo você vai ver que tem um macetezinho que se a gente não prestar atenção e não fizer, não vai funcionar. Se você veio nesse vídeo aqui buscando justamente tentar resolver essa dor que você já estava tentando aí e não deu certo, eu já até sei o porquê, a gente vai arrumar isso aqui agora, tá? Mas vamos seguir o processo normal, que muito provavelmente, se você está aí começando o seu fluxo, ou enfim, já criou algo semelhante, você deve ter parado nessa parte. Então, aqui em criar arquivo não é muito difícil, você vai ter que passar o endereço do seu site. Esse site é qualquer site do SharePoint, que você pode criar lá tranquilamente, tá bom? Então, eu vou clicar aqui o meu em testes gerais. Depois, eu vou ter que selecionar um caminho de alguma pasta, de alguma biblioteca. Se você não sabe o que é uma pasta, o que é uma biblioteca no SharePoint, eu recomendo você assistir algum desses vídeos que tem aqui no canal falando disso, ok? Então, depois dessa parte aqui, então a gente vai selecionar a pastinha e qual que é o local. Importante comentar que esse criar arquivo poderia ser um OneDrive também, tá? A gente está usando aqui o SharePoint nesse momento. Então, aqui é importante que se você não tiver uma pastinha com nome fácil, uma biblioteca com nome fácil, todo SharePoint ele vem com uma biblioteca padrão, que se chama Documentos, ou Documents. E quando você quer utilizar essa biblioteca específica, aqui no Automate ele não tem um nome tão intuitivo. Então você vai ter que usar essa aqui, ó, Shared Documents. Ok? Então, basicamente o Shared Documents significa o quê? Significa documentos compartilhados. E o que é um documento compartilhado? Toda vez que você encaminha um documento direto no SharePoint, ou enfim, usa em alguma outra ferramenta conectada com o SharePoint, ele vai cair aqui, porque significa que são os documentos que você está utilizando ali de integração e armazenamento. Ok? Então eu vou clicar aqui em Shared Documents, beleza? Eu vou até clicar para o lado aqui, porque tem mais pastinhas aqui dentro. Então eu vou clicar em Shared Documents, eu vou selecionar aqui essa outra que se chama Documentos, beleza? Próximo passo, ele vai pedir para mim o nome do arquivo. Qual que é o nome do arquivo que ele vai salvar aqui dentro? Então eu vou clicar aqui dentro, vou selecionar esse raiozinho, e aqui, olha que legal, o e-mail automaticamente ele puxa uma propriedade, então eu vou clicar aqui em ver mais, lá no final, que se chama Attachments Name, ou nome do arquivo. Então basicamente é o nome que veio desse e-mail respectivamente ao arquivo. Então eu vou clicar esse carinha aqui, ok? Opa, dei um zoomzinho. Ele abriu esse for it, eu já explico, tá? A gente vai clicar aqui no criar arquivo de novo e aqui em conteúdo do arquivo que está pegadinho. E muita gente às vezes erra aqui. Então a galera vem aqui, clica essa opção, clica o raiozinho e pensa, bom, eu vi lá, não sei se vocês perceberam, mas eu vi lá que junto com o Attachments Name, eu tinha uma opção que era Attachments Content, que é o conteúdo, né? Se é o conteúdo do arquivo, é isso aqui. Só que não é. E esse é o ponto. Esse modelo de conteúdo, esse conteúdo que vem, ele não é exatamente o Content Bytes. Ele vem em outro formato, ou seja, não consegue utilizar aqui dentro. Então você precisa converter. Só que tem uma opção muito fácil aqui do Outlook, direto do conector, que você já consegue fazer essa conversãozinha. Então é isso que a gente vai ter que corrigir. Mas antes da gente corrigir, eu quero explicar para você o porquê que ele abriu esse for each aqui dentro, tá? Isso é extremamente importante. Se você ainda não sabe, eu vou explicar com detalhes. Se você já sabe, pode pular essa partezinha. Mas basicamente o for each ele vai aparecer automático, for each ou aplicar a cada, dependendo de como é que tá o idioma. Às vezes ele sai de um idioma, às vezes sai de outro. O meu Automate está em português, mas saiu em inglês. Enfim, o que você precisa entender desse for each? O for each ele vai aparecer toda vez que você selecionar algum campo que ele referencia a alguma tabela, por exemplo. E como assim tabela? Por que tabela? A gente entra mais em detalhe disso, se não aqui no canal, no curso, que tem aqui na descrição. Mas, o que você precisa entender?
quando chega um e-mail para você, você concorda comigo que existe a possibilidade de ter mais de um anexo? Aqui dentro do Portomate, quando a gente está falando desse tipo de movimentação, onde a gente tem mais de um item, mais de um registro, ele é entendido como uma tabela, como um array. Então ele pode ter mais de uma opção. Quando ele entende que pode ter mais de uma, ele vai criar esse for each aqui automático. Então, para cada opção que pode ser que tenha, não quer dizer que vai ter se vier só um, mas pode ser que tenha, ele vai criar um arquivo. Por isso que esse for each é muito perigoso. Dependendo de como é que você está trabalhando, às vezes ele faz um loop infinito. Então você tem que tomar cuidado. Beleza? Então, for each está aplicando para cada um. E agora vamos fazer a açãozinha para corrigir. E antes da gente fazer, eu preciso te falar um negócio. Lembra que eu falei que no final tem uma surpresinha para a galera que ficar? A gente vai adicionar um argumento nesse fluxo aqui que pode salvar muito a tua rotina. Então fica até o final que vai valer a pena. Danilo aqui invadindo rapidinho seu vídeo para falar para você não deixar de participar do game dos disruptivos. É bem simples para participar. Comente essa hashtag secreta que está aparecendo aqui agora para você e ganhe XP no ranking aqui do canal. Quem acumular mais XP, além de aparecer no final dos vídeos, vai também poder trocar por pontos. Lembrando que só vale um comentário por vídeo. Então bora subir no ranking? Já deixa aí o seu comentário que em breve nós vamos responder quanto XP você já tem acumulado. Bora voltar pro vídeo. Então vamos lá, vou selecionar esse maisinho aqui. Vou fazer o seguinte agora. Aqui em cima eu vou escrever Outlook. Por que Outlook? Porque Outlook é o conectorzinho que a gente vai usar para poder puxar ele de cima. Selecionar Outlook, você vai aqui em ver mais. Depois de ver mais, você vai ter que encontrar obter anexo. Essa opção aqui, ó, obter anexo V2, pode clicar nele. Tá? Esse obter anexo é importante, por quê? E eu quero que você entenda, obter anexo não está no singular, então ele vai obter um anexo. Ou seja, se eu usar aqui o que ele vai pedir para mim, ele vai aplicar um loop de novo. Então, se eu quero obter o anexo e eu quero criar esse arquivo, eu vou jogar ele aqui para dentro, porque é basicamente o mesmo anexo. Então, para cada anexo, ele vai obter esse anexo e ele vai criar o arquivo. Então, beleza, vou clicar aqui nesse obter anexo, vou aqui no ID da mensagem, vou clicar aqui dentro, raiozinho, e eu vou clicar em ver mais. O que é o próximo passo que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar aqui a opçãozinha, tá vendo que é Message ID, o ID do e-mail, o ID da mensagem? Então, a gente vai achar esse carinha, ó, ID da mensagem. E qual que é o ID do attachment? A gente pode selecionar o raiozinho. Se você quiser escrever ID, ele acha mais rápido. Aqui em cima. E aí você vai selecionar o ID do attachment. É esse aqui, ó. Attachment ID. Ou ID attachment. Attachment ID aqui. Beleza? Acho que eu falei attachment umas 500 vezes. Então clica aqui. Beleza. Então ele já está obtendo o anexo. Agora, para fechar o seu fluxo, você vai clicar aqui no criar arquivo. Conteúdo do arquivo. Clica de novo. Raiozinho. E agora no obter anexo você vai pegar o Content Bytes, esse cara que a gente queria. Beleza? Então agora o seu fluxo vai funcionar. Eu vou clicar aqui em salvar, vamos clicar em testar e vamos ver essa mágica acontecendo. Então eu vou testar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mandar um e-mail para mim mesmo. Já abri aqui o meu e-mail, eu vou fazer o seguinte. Lembra comigo que eu falei que tinha que cair um e-mail lá no trigger, né, no gatilho, tinha que cair para minha caixa específica de automação? Porque eu criei uma específica no meu e-mail. Isso eu não vou entrar em detalhe como é que se cria, não é objetivo. Você pode usar a sua caixa principal, que não tem problema. Só que eu criei uma regrinha no meu e-mail que toda vez que eu mando para mim com o nome de teste, ele cai automaticamente para essa caixinha. Então eu vou fazer o seguinte, vou escrever teste aqui. O corpo do e-mail eu não coloquei regra, então só está no título. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou adicionar aqui nesse e-mail um txtzinho só para ele salvar lá dentro. Então eu vou enviar para mim. E agora, perceba, eu cliquei aqui em teste, eu acho que eu falei bem rápido, mas eu cliquei em testar ali e testar manualmente, tá? Eu posso voltar depois se precisar. Mas beleza, eu cliquei ali em salvar, cliquei em testar manualmente, e agora ele está processando, agora a gente tem que esperar esse e-mail chegar para ele rodar, então eu já volto. Olha que massa, cara, isso aqui é sensacional. O fluxo rodou, ele aplicou para o anexo que ele encontrou, e ele jogou lá dentro do meu SharePoint, aqui dentro, ó, na bibliotequinha documentos que eu falei, e tá aqui, ó, o TXT, com um monte de código que esse TXT aqui tem, e também uma imagenzinha. Só que olha que interessante, ó, ele pegou e subiu a imagem aqui. E aí que entra, para quem acompanhou até o final do vídeo, se você chegou até aqui, por favor, comenta aqui embaixo que você chegou. Mas isso aqui é importante. Basicamente, se você der uma olhada aqui, eu não mandei um e-mail para mim só com TXT, porque que ele me mandou para dentro do SharePoint
aquela imagem também. Se a gente voltar para o meu e-mail, o que você tem que perceber aqui, ó? Ele jogou o TXT, que é o que eu mandei para cá, só que ele também mandou a imagem que está no corpo do e-mail. Ele não fez essa distinção, ou seja, ele não entendeu qual que era para jogar, ele jogou tudo que ele encontrou. E é isso que eu quero mostrar agora como bônus. Então, você chegou até aqui, agora eu vou mostrar um macetezinho. Se você só queria isso aqui, tá feito. Agora a gente vai mostrar um plus aqui, porque a aula é completa. Então, eu vou clicar em editar. Então, basicamente, a gente já entendeu que o fluxo está funcionando. Jogou lá para dentro, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Ver se faz sentido para você. Você entende comigo que para toda vez que ele encontrar um anexo, ele vai jogar para dentro? Ele encontrou tudo. Só que a gente pode fazer um macete bem legal. Eu vou clicar nesse maisinho, vou clicar aqui em controle, tá? Você tem que encontrar controle por aí e vai selecionar essa opçãozinha aqui. Depois que você selecionou aquela opção, ele vai aparecer as opçõezinhas aqui e você vai selecionar condição. Por quê? A gente vai criar uma condição onde a gente vai olhar para o nome do arquivo e se a extensão dele contém alguma coisa. Então, olha que interessante, você pode definir dentro do seu fluxo quando, a partir da extensão do arquivo, esse arquivo de fato vai para a nuvem. Então, você pode quebrar isso. Vamos supor que você sempre recebe um Excel, que tem aquele final XLSX, ou só uma foto, naquele caso PNG, então ele pegaria todas as fotos. Ele poderia pegar só PDF e assim por diante. Eu vou usar só um TXT aqui e vou mostrar como que você adicionaria mais. Então, eu vou jogar essa condição aqui, ó, perceba. Nessa condição, depois de eu clicar nela aqui, ó, eu vou clicar nela, vou selecionar escolher um valor, clico aqui, clico no raiozinho e vai ter uma opção aqui que é a mesma que a gente usou no criar arquivo, que é basicamente a opção do attachments name. Esse carinha aqui, ó, attachments name, pode clicar nele. E a gente vai fazer o seguinte, se esse attachments name, e a gente tem várias opções aqui, né, a gente vai verificar qual que é a extensão dele. Eu vou colocar o seguinte, se ele termina com .txt, olha que interessante, ele vai criar o arquivo. Então eu vou jogar esse cara aqui para dentro de verdadeiro e vou jogar esse cara aqui para dentro de verdadeiro também. Se ele não terminar, ele só vai para o lado esquerdo e não cria o arquivo. Essa é a lógica. Se você quiser selecionar mais, olha que interessante, o que você teria que fazer? Eu quero TXT, PDF, Excel. Você vai clicar aqui em adicionar novo item, clica aqui, adicionar linha. Vai usar o mesmo argumento que você usou ali em cima. Dá para você clicar aqui no final, segura o Shift, Ctrl C, Ctrl V, ou só clica no raiozinho, dá na mesma. Termina com .pdf, por exemplo. E você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que mudar o end para OR, porque ou uma coisa ou outra, senão ele vai tentar validar as duas coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo, vai pro lado de falso, beleza? Aqui a gente matou a charada, eu vou salvar esse cara aqui. Vamos fazer um teste com TXT e um PDF para ver funcionando e vamos matar aqui e acabar esse nosso processo. Então, para isso, você vai clicar aqui em testar, depois de salvar, testar, beleza? E você vai clicar aqui em manualmente, isso é o que eu tinha esquecido de fazer. Clica em testar aqui embaixo, agora ele vai esperar esse teste. Vamos agora mandar o e-mail para ver. Então, vamos lá, já estou escrevendo o e-mail, estou mandando para mim, escrevi teste, e eu vou fazer o seguinte agora. Vou jogar dois arquivos. Vou jogar o PDF, o TXT e também, se você der uma olhadinha aqui embaixo, a imagem que está indo, né? Eu não vou tirar, então eu vou só mandar para finalizar o fluxo. Vamos voltar aqui para dentro, assim que rodar eu já volto. Bom, o fluxo rodou, se você der uma olhadinha aqui, ó, olha que interessante. Então ele achou os 3 arquivos, né, que foi o que eu comentei. Ele basicamente achou os 3 arquivos, só que se a gente olhar para o primeiro, ele foi. Vamos olhar o segundo. O segundo, ele foi também. E o terceiro, ele não foi, porque foi o último que ele encontrou, que era a imagem. Se a gente voltar para o SharePoint agora, tá aqui, ó, alguns segundos, a proposta TXT e o TXT que eu mandei. A proposta em PDF e o TXT que eu mandei. Então, o fluxo tá pronto e assim a gente encerra esse fluxo maravilhoso aqui para ajudar o teu trabalho. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou do que você viu? Esse fluxo fez sentido para você? Se as suas respostas foram sim, eu espero que você curta esse vídeo, compartilha para a pessoa que precisa também saber isso aqui, porque isso aqui é muito valioso, a galera não fala direito na internet, tem pouco conteúdo e eu espero ter te ajudado. Se fez sentido, você gostou até aqui, também se inscreva, porque isso é muito importante aqui para o canal. E para finalizar, uma oferta de ouro para você. Aqui no vídeo, na descrição, a gente está deixando um cupom de desconto para um curso completo de Power Automate, que vai te ensinar, além desse fluxo aqui, vários outros. Você vai aprender desde o conceito básico
até o avançado, e no meio do curso você tem diversos conectores personalizados onde você só precisa copiar e colar. São fluxos prontos e práticos para você. Se fizer sentido, convido você aqui na descrição. Eu espero te ver no próximo vídeo. Obrigado e até mais.